O milionário hesita, mas encontra força na mendiga negra que salvou sua filha do passado escuro. Era uma noite quente na metrópole, e as luzes brilhantes dos arranha-céus iluminavam as sombras que se arrastavam nas ruas. Miguel, o milionário de ternos feitos sob medida, caminhava com os olhos perdidos na escuridão. Seu coração estava em tumulto. A vida que construíra com esforço e sacrifícios se desmoronara quando sua filha, Sofia, de apenas 10 anos, desaparecera. O calar dos sirenes soava como um anúncio de um desastre iminente. A gangue responsável pelo sequestro estava associada ao seu passado. Um passado que ele tentara enterrar sob pilhas de dinheiro e sucesso. Ele sabia que a única forma de salvar Sofia era confrontar esta parte sombria de sua vida que tanto desprezava. Enquanto os pensamentos o consumiam, ele viu uma figura à beira da calçada. Era Clara, uma mulher em situação de rua, envolta em roupas desgastadas e coberta por uma manta suja. Seus olhos, no entanto, como ela sabia, Clara tinha uma aura quase mística, como uma vidente do caos. Algo na voz dela fez o coração de Miguel acelerar. Ele se aproximou, sentindo o peso dos olhares passantes, os sussurros das pessoas que olhavam com estranheza. "Quem é você?" Miguel perguntou, desconfiado. A mulher sorriu de forma esfinge, seus dentes brancos reluzindo na penumbra. "Eu conheço o lugar onde ela está, mas você precisa saber a verdade sobre seu passado." Ela começou a contar histórias de um Miguel mais jovem, perseguido por decisões ruins que lhe custaram não apenas a vida que desejava, mas a relação com suas raízes e as pessoas que amava. Clara mencionou coisas que só alguém íntimo de sua vida poderia saber. Cada palavra dela descia como pedras no estômago dele, pesadas e dolorosas. Ouvindo-a, Miguel sentiu um nó na garganta. Ele lembrava da sua infância, do riso de seus amigos, da pobreza que tentara esquecer. Era como se Clara estivesse puxando os fios de seus demônios mais profundos. E, ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança. Poderia aquela mulher, com toda a sua sabedoria crua, realmente ajudá-lo? "Eu não posso te deixar te dar a verdade sem um preço", disse Clara, o olhar intenso como ferro quente. "Mas posso guiá-lo. Precisamos ir até o lugar onde a gangue se esconde. E você precisa enfrentar a continuidade de suas escolhas." A urgência da situação pulsava no ar. Miguel não tinha tempo a perder, mas sentiu uma conexão inexplicável com Clara. Ele respirou fundo. A tensão nas ruas misturava-se aos sussurros do passado, que voltavam para assombrá-lo. Ele hesitou e, no entanto, percebeu que, para salvar sua filha, ele precisaria confiar na mendiga que, ao contrário do que as pessoas pensavam, parecia guardar os segredos que o ligavam ao futuro da. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era quase palpável. Miguel olhou para Clara, seus olhos fixos como se ela fosse a única âncora naquela realidade caótica. "Onde está Sofia?" perguntou, a voz trêmula. Os dedos dela se fecharam em torno de sua mão, firmes e quentes. "Vamos, eu te levo." Mas a verdade pode doer. Eles começaram a caminhar pelas ruas escuras, Clara na frente. Cada passo um eco distante. O coração de Miguel batia forte, um tambor desesperado de expectativa e medo. Ele não sabia o que a aguardava. Uma parte dele queria fugir, tomar um táxi e se esconder em sua mansão luxuosa. Mas ele não poderia. Sofia dependia dele. Ao virar uma esquina, Clara parou abruptamente. "É aqui", disse, apontando para um edifício velho, mal iluminado.
Os muros estavam cobertos por grafites e a porta estava entreaberta. Miguel se sentiu gelar. Era um lugar que conhecia bem. Um centro de operações da gangue que o atormentava. A lembrança de seu passado o assombrava, como um fantasma que não queria deixá-lo em paz. Ele hesitou. Acho que não consigo fazer isso. Não posso voltar lá. Clara se virou para ele, seus olhos penetrantes. Você não pode fugir de quem você é, Miguel. A única saída é enfrentar isso. Ele respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Então a porta se abriu com um rangido e uma sombra emergiu. Era Lucas, um antigo amigo de Miguel. Alguém que ele pensou ter esquecido, ou que tinha tentado esquecer. Seu rosto estava marcado pela vida dura que levara, mas havia um brilho de reconhecimento em seus olhos. Miguel, ele murmurou, a surpresa misturada a um toque de traição. Lucas, o que você está fazendo aqui? Miguel perguntou, a incredulidade evidente em sua voz. Nesse momento, a realidade simplesmente desmoronou. Eu poderia perguntar a mesma coisa. Vem cá, você deveria saber que não pode simplesmente abandonar as pessoas e esperar que tudo se resolva. A raiva tremulava na voz de Lucas. Você está com eles? A voz de Miguel saiu como um sussurro, desconfiado. Você não pode confiar nele, Clara interveio, mas Lucas riu com desprezo. Você não sabe de nada, Miguel. A última vez que vi sua filha foi quando você decidiu se afastar de tudo. Isso não é apenas sobre você. A revelação atingiu Miguel como um golpe na barriga. O que você quer dizer? O que acontece com Sofia? A voz dele quase falhou, a realidade se derrapando sob seus pés. Clara fez um movimento rápido e firme entre eles. Chega, é hora de você escutar a verdade. Lucas riu de novo, agora com um brilho de deboche. Você não sabe que a sua vida de milionário está diretamente ligada ao destino da sua filha? Você a colocou na linha de fogo ao se enredar com as pessoas erradas. O coração de Miguel acelerou com a revelação. Uma escuridão se espalhou em sua mente. Tudo o que construíra estava agora em questão. Ele olhou para Clara, sua fonte de esperança, que agora parecia misturada ao caos. Você sabia disso? Ele perguntou, a decepção dilacerando-o. Clara hesitou. Eu sabia que você tinha segredos. Mas não que isso. Isso era mais profundo do que eu pensava. A urgência no ar aumentava. Miguel precisava de respostas. E assim, enquanto o eco dos sussurros conturbados tomava conta do espaço, ficou claro que para reencontrar Sofia, ele precisaria decifrar não apenas o labirinto da gangue, mas o próprio labirinto de sua história. O passado não era só um fardo, era uma chave. Mas a pergunta que pairava no ar era até onde Miguel estava disposto a ir para proteger sua filha. Temos que ir agora, gritou Clara, puxando-o para a esquina da rua. Mas antes que pudessem seguir, a sirene de um carro de polícia cortou a noite. Luzes piscando iluminavam a cena, e Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O jogo estava prestes a mudar, e ele precisaria decidir rapidamente quem confiar, enquanto os segredos de seu passado estavam prestes a se desvelar de forma ainda mais devastadora. A sirene cortou a noite como uma faca. Miguel sentiu a adrenalina subir. Nós precisamos sair daqui, gritou, puxando Clara pelo braço. Mas a mulher não se moveu. Seus olhos estavam fixos na porta do prédio, agora completamente aberta. Espere, disse ela, sua voz cortando o ar tenso. Algo vai acontecer. Antes que Miguel pudesse questionar sua insistência, uma figura surgiu da penumbra. Era uma mulher, alta e esguia, com o cabelo desgrenhado e um olhar que parecia conhecer todos os segredos do mundo. Ela estava acompanhada de 2 homens robustos, cada um com um olhar de aço que deixava claro que não era para serem subestimados. Olá, Miguel, a mulher falou, sua voz suave e insidiosa. Que surpresa vê-lo aqui. Seu sorriso era largo, mas os olhos não refletiam alegria. Era como se o próprio medo estivesse encarnado naquele rosto familiar. Viviane? Miguel gaguejou, a mandíbula caída, em choque. Era sua ex-esposa.
alguém que ele não via há anos. Os sentimentos se agitaram dentro dele como um mar revolto, lembranças que ele achava terem sido enterradas. "O que você está fazendo aqui?" "Nós precisamos conversar", ela disse, enquanto os homens a seguiam, formando um bloqueio entre Miguel e a saída. "Sua filha, ela está em perigo." "Sim, mas não apenas por causa da gangue." Nesse momento, foi como se um manto frio tivesse sido lançado sobre Miguel. "O que você quer dizer com isso?" A voz dele estava baixa, mas cheia de tensão. Viviane soltou uma risada estranha. "Você não percebe, não é? Tudo que você conquistou, o dinheiro, os negócios, vieram à custa de algo muito mais importante. E agora você vai pagar o preço." "Chega de joguinhos, Viviane." Miguel estava perdendo a paciência. "Onde está Sofia?" "Calma, Miguel", disse Clara, sua mão ainda segurando a dele, como um ancla em meio à tempestade. "Deixe-a falar." "Eu fui forçada a me afastar, Miguel." Viviane respondeu, sua voz agora tingida de desespero. "Eu não queria que você soubesse, mas Sofia não é só sua filha. Ela é minha e também de Lucas." A revelação caiu sobre ele como um raio em um dia ensolarado. "O quê?" Miguel mal conseguia processar o que acabou de ouvir. "Lucas? O que ele tem a ver com isso?" A mulher na frente dele se aproximou, um sorriso triste espalhado pelo rosto. "Você acha que ele ficou ao seu lado por acaso?" "Recebemos propostas, Miguel. Ele, assim como eu, foi parte de um plano que você não conhece. Sofia, ela tem algo que todos querem." Miguel olhou para Lucas, o antigo amigo, com um olhar que misturava raiva e dor. "Você sabia disso tudo?" A incredulidade o fazia tremer. "Eu não podia falar", Lucas murmurou, a voz embargada. "Todas as decisões que você tomou, tudo isso nos trouxe até aqui." Miguel virou-se novamente para Viviane, a mente girando como uma tempestade. "O que você quer dizer com algo que todos querem? O que ela tem?" "Ela tem um dom, Miguel", disse Viviane, com uma expressão de tristeza profunda. "E eles estão se aproximando. Precisamos ir. Agora. Ou pode ser tarde demais." No fundo, Miguel sentia o mundo desmoronando sob seus pés. A verdade que ele pensava ter uma forma clara, agora se transformava em um emaranhado de mentiras e traições. Clara, a mendiga que parecia ser seu guia, agora parecia ter suas próprias motivações. "Temos que nos mover", Clara gritou, mas Miguel estava paralisado. Ele olhou para a porta, a sirene ainda uivando lá fora. Ele deveria confiar em Viviane ou em Clara? Antes que pudesse tomar uma decisão, um dos homens ao lado de Viviane sacou uma arma, apontando para eles. "Hora de ir. Agora! Se vocês não se moverem, a situação vai piorar." O alerta de Clara ecoava na mente de Miguel enquanto um novo ruído se juntava à sirene. Um barulho estrondoso, como se algo grande e pesado estivesse sendo arrastado. Miguel olhou, coração batendo descontrolado, e viu sombras se aproximando pelas ruas. A gangue estava chegando, e com ela todos os segredos prontos para serem revelados. A escolha estava diante dele: seguir a verdade, que aparentemente tinha sido escondida, ou escapar e deixar tudo para trás. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes. A única certeza que Miguel tinha era de que precisava agir rápido, ou perderia, não só a filha, mas tudo o que ele amava. O que mais ele ainda não sabia? A sirene continuava a ecoar. Miguel sentiu seu estômago revirar. Tudo se desenrolava rapidamente ao seu redor. "É agora ou nunca", pensou. Ele olhou para Clara, que ainda o segurava, e sentiu que precisava agir. "Vamos!" gritou Miguel, puxando Clara e se virando para Viviane. "Você me diz onde está Sofia ou ninguém sai daqui." A pressão era palpável. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. "Desculpa, Miguel, mas essa não é a questão principal." A voz de Viviane se tornou fria, tomando um tom diferente do que ele conhecia. "Você realmente acha que só a gangue está atrás de Sofia? Tem algo muito maior em jogo." Miguel franziu o senho. "O que você quer dizer com isso?"
Antes que Viviane pudesse responder, os dois homens ao lado dela se moveram, e o que parecia ser um jogo de poder começou a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Estamos aqui por outro motivo, Miguel, um dos homens disse. Sofia não é só sua filha. Ela é a chave para algo que, se não for contido, pode destruir todo o nosso mundo. E você, meu caro, conhece bem esse mundo. As palavras dele foram como um soco no estômago de Miguel. Uma onda de desconfiança o envolveu, repleta de lembranças de quem ele realmente era, do que tinha deixado para trás. Você não pode estar falando sério. Miguel olhou para Lucas, buscando uma explicação. Mas antes que Lucas pudesse abrir a boca, Clara se adiantou, a determinação estampada em seu rosto. Pare. O que você está tentando nos dizer? Viviane olhou para os seguranças e fez um gesto sutil. Acho que é a hora da verdade. Num movimento ágil, ela levantou o celular e fez uma ligação. A expressão em seu rosto era de alguém que tinha um plano. Miguel sentia que a situação estava se deteriorando a cada segundo que passava. Então, de repente, as portas do prédio se abriram completamente e uma luz ofuscante invadiu a escuridão. Uma figura entrou, alta e envolta em um manto escuro, e todo o ambiente pareceu congelar ao redor. Chega! A voz ecoou, profunda e autoritária. Miguel reconheceu aquele tom parecendo um eco de seu passado distante. Era o chefe da gangue, alguém que ele pensou estar longe de sua vida. Mas naquele momento, estava de volta. Você não deveria estar aqui, Miguel, disse o homem, o olhar penetrante. Se você deseja sua filha, precisará entender que fazer parte desse jogo nunca foi uma opção. Você foi escolhido, e agora é a hora de pagar. Um frio percorreu a espinha de Miguel. Escolhido? Para quê? Para proteger o que ainda resta, o que ainda pode ser salvo. E numa fração de segundos, a realidade se desfez. O homem apontou para Clara. E você, mulher? Você se meteu onde não deve. Ele não é o único envolvido nessa trama. Você conhece o passado dele melhor do que ninguém. Miguel ficou paralisado. O que você quer dizer? Hoje é o dia em que segredos serão revelados. A figura se virou para Viviane. Você tem o que precisamos. Além disso, a chave que ele nunca soube que possuía. Mas a escolha é dele. Ou se junta a nós, ou perderá tudo o que ama. Vocês estão loucos, Miguel gritou, olhando em volta, procurando entender. Ele nunca foi parte de nada que não desejasse. Queria apenas salvar sua filha. Mas no fundo sabia que estava emaranhado em algo muito maior do que poderia ter imaginado. Enquanto o caos se desenrolava, a luz do carro da polícia se aproximou cada vez mais. A sirene misturava-se com o ruído crescente e tudo virou uma confusão. Clara, com um olhar determinado, olhou para Miguel. A escolha é sua, e pode ser agora ou nunca. O que você realmente quer? Miguel virou-se de volta para as pessoas ao seu redor. Eu só quero Sofia. O desespero em sua voz era palpável. Mas enquanto ele falava, uma nova revelação começou a se formar em sua mente. O que se escondia por trás de tudo isso? O que mais ele ainda não sabia sobre sua vida? A pressão aumentava enquanto o tempo corria. Ele precisava decidir rapidamente. E nesse instante, Miguel sentiu que tudo poderia mudar novamente. Quem realmente estava por trás de sua vida e o que significava para sua filha. A resposta parecia tão próxima, mas nas sombras, segredos aguardavam para serem revelados. E a verdadeira batalha ainda estava por vir. Miguel estava no meio de um turbilhão. A sirene ainda ecoava, a tensão pulsava. Ele olhou para Clara, que o puxava para frente. Seus olhos cheios de determinação. Precisamos sair agora. Mas antes que pudessem se mover, o homem sombrio, chefe da gangue, deu um passo à frente, fazendo com que todos ficassem paralisados. Você realmente não entende, Miguel, disse ele, com um sorriso frio. O que está em jogo? A sua filha é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Os músculos de Miguel se contraíram. A urgência da situação se tornava avassaladora. E você é parte disso, não é? Os olhos de Miguel ardiam com raiva e confusão. Viviane respirou fundo e, para sua surpresa, avançou. Chega!
Chegou a hora de você saber a verdade, Miguel. Você não é apenas um milionário que abandonou sua família. Você faz parte de uma linhagem, um legado que foi passado por gerações. E Sofia, ela tem um papel crucial nisso. Uma onda de incredulidade rolou por Miguel. Do que você está falando? Que legado? Ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Viviane cruzou os braços, seu olhar se intensificando. A família com a qual você se envolveu nunca foi sobre dinheiro. Eles buscam poder e controle através de você e agora de Sofia. O que eles não sabem é que ela é diferente, um verdadeiro alfa do nosso sangue. Antes que Miguel pudesse processar essas palavras, Clara disparou. Isso não faz sentido. O que você quer dizer com alfa? O que Sofia tem de especial? A voz de Clara estava cheia de emoção e medo, enquanto a tensão aumentava. Silêncio! Gritou o homem sombrio, e todos ficaram em choque. Você quer saber o que Sofia tem de especial? Ela carrega a capacidade de unir aqueles que controlam o submundo. Ele respondeu, com uma malícia visível. É a única que pode trazer a paz ou a destruição total. E por esse motivo, ela está em perigo. E você, Miguel, deve escolher um lado. Nesse instante, tudo ao redor parecia girar. Miguel sentiu suas pernas bambearem. Ele olhou para Viviane, que parecia mais uma estranha a cada palavra. Você nunca falou nada disso. Por que me deixar no escuro? Porque eu queria te proteger. E agora você precisa escolher. Viviane gritou, a tensão arrodeando. Miguel respirou fundo, o queixo tremendo. O passado estava voltando para assombrá-lo em uma escala que nunca poderia imaginar. Mas como isso explica tudo? Antes que alguém pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O tempo pareceu desacelerar enquanto todos se viraram, o rosto de Clara empalidecendo. O corpo dela caiu ao chão, sangue jorrando. Não! Gritou Miguel, a dor se espalhando como fogo. Ele tentou avançar, mas Lucas segurou seu ombro. Não, não, saia daqui, eles vão nos matar. Lucas gritou, mas a visão de Clara caindo murcho diante dele queimava em sua mente. Eu não entendo. Por que isso está acontecendo? Miguel gritou, agora em desespero. Ele estava cercado por todos os lados, a verdade se revelando em pedacinhos sangrentos. O homem da gangue riu, um som quase demoníaco. Vocês achavam que o jogo era simples? A vida de Sofia, a sua vida, foi um tabuleiro desde o início. Agora, a única pergunta que resta é: quem você se tornará no final disso tudo? Miguel viabilizou um olhar em direção a Clara, que gemia no chão. Cada respiração, um eco de dor. Ele precisava agir. Precisava salvar não apenas Sofia, mas Clara, mesmo que tudo parecesse perdido. A guerra está apenas começando, e você está no centro dela agora, sussurrou Viviane, enquanto se preparava para o caos que viria em seguida. E ali, no meio da escuridão e da confusão, a mente de Miguel girava, seu coração acelerado. Ele estava prestes a entrar em uma guerra que ele não sabia como lutar. Mas uma coisa ele tinha certeza. As respostas estavam se escondendo em lugares inesperados, e o custo para encontrá-las poderia ser mais alto do que ele imaginava. Agora, ele não lutava apenas por Sofia. Lutava pela própria essência de quem era. E enquanto, o pânico subia por seu corpo. Clara, não, por favor. Sua voz não era mais do que um sussurro em meio ao caos. Levante-se, temos que sair. Lucas gritou, puxando Miguel para trás, mas ele estava paralisado. A visão de Clara, sangue ao redor, morreu como um fogo que se apagava. Ele sentiu um frio dentro de si, um aperto que não ia embora. Viviane, por outro lado, tinha um olhar intenso. Miguel, agora não é a hora de hesitar. Eles estão vindo. Mas ele não conseguia pensar em mais nada além de Clara. Nesse momento, o homem da gangue levantou a arma. Eu só vou dar uma chance a vocês. Vocês podem se juntar a nós ou se afastar. Mas se escolherem a segunda opção, todos aqui pagam o preço. E as palavras dele deram uma nova dimensão ao que estava acontecendo. O que você quer dizer? Miguel perguntou, a voz seca. Você realmente não sabe?
Você nunca se perguntou qual era o verdadeiro propósito por trás do seu sucesso? Ele riu, um som frio e cruel. Sofia não é um acidente, Miguel. Ela é a chave. O que você viveu, o que conquistou foi planejado. Planejado? Miguel repetiu, cada sílaba se transformando em um golpe doloroso. Ele olhou em volta e percebeu que as expressões de todos eram de choque e desespero. Clara estava ali, a vida se esvaindo dela, e tudo aquilo que ele achou que sabia se despedaçava. Sofia, o que você está dizendo sobre ela? O sangue dela, Miguel. O poder que ela carrega. Você deve entender que sua vida não foi inteiramente sua. Você foi usado desde o começo. O homem se aproximou lentamente, a arma ainda em punho. Miguel ficou imóvel. As palavras ecoavam dentro da sua cabeça. E num piscar de olhos, tudo o que ele achava que tinha construído começou a desmoronar. Mas eu não posso. Eu não. O desespero atacava cada fibra do seu ser. Você está mentindo. Naquele momento, Viviane deu um passo à frente, sua expressão de dor agora misturada com determinação. Miguel, ele fala a verdade. A família a qual pertencemos esteve sempre ligada a isso. Você é um fio de conexão entre dois mundos, e Sofia é a última esperança para curar a divisão. Miguel ficou em choque. Como você pode dizer isso? Como você pôde me manter no escuro? O que você sabe sobre minha vida? Ou sobre a vida de Lucas? Ela respirou fundo. A verdade é que eu e Lucas somos mais do que amigos. Somos parentes. E Sofia, ela unifica nossos destinos. Os homens ao redor começaram a murmurar. Era uma revelação que mudava tudo. O olhar de Miguel se tornou um misto de revolta e confusão. Vocês me usaram. Eu fui apenas uma peça em um jogo desprezível. Lucas tentou se aproximar. Miguel, me escuta. Eu nunca quis isso, mas precisávamos agir assim. As forças que estão se movendo vão além de nós. Minha lealdade sempre foi a você e a Sofia. Antes que Miguel pudesse responder, um choque cortou a multidão. Um grito estridente cortou o ar. O grupo se virou para ver um segundo homem emergir das sombras, o rosto escondido atrás de uma máscara. Ele puxou uma arma, apontando diretamente para Clara, que ainda estava no chão. Você não vai levá-la. Não fará isso. Miguel gritou, um grito despedaçado. A figura se virou, revelando uma cicatriz familiar no rosto. Você deveria ter prestado mais atenção, Miguel. Você não percebeu que Clara é parte disso tudo também? A máscara foi retirada, revelando outro membro da família. Era o irmão de Viviane, alguém que ele jamais esperava ver. Como assim? A incredulidade girava na cabeça de Miguel. O mundo estava desmoronando, revelações a cada segundo. O homem olhou para Clara. Ela é a conexão, a última peça, e você nunca soube que ela sabia sobre tudo. Os corredores do passado se tornaram um labirinto insuportável. Miguel mal conseguia respirar. O nó na garganta se apertava. Clara, o que você escondeu de mim? Ele se virou para ela, a esperança se esvair da sua mente. Clara, olhando para ele com uma expressão de dor e decisão, respondeu: Miguel, eu me protegi e protegi você. Mas não posso mais. A verdade está vindo à tona e você precisa saber. E nesse instante, a pressão dos segredos estourou como um balão, deixando Miguel à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Quem era realmente sua família? Porque tudo estava tão conectado. E acima de tudo, quem ele poderia confiar antes que tudo se perdesse de vez? Miguel estava em choque, a revelação ecoando em sua mente como um mantra que não conseguia entender. Enquanto o caos se desenrolava ao redor dele, a voz de Clara se tornava uma mistura de dor e urgência. Você precisa saber a verdade, Miguel. Eu sabia que tudo isso aconteceria, mas pensei que poderia te proteger. O homem da gangue, com a arma ainda apontada, sorriu de forma sádica. Proteger? Que ironia! Está vendo? Sua vida sempre foi uma mentira. Acontece que no final das contas, você nunca teve controle sobre nada. Miguel olhou fixamente para Clara. Cada palavra dela agora parecia como uma faca em seu coração. Como você pode ter escondido isso de mim?
Você sabia quem eu era verdadeiramente? Qual o custo de sermos quem somos? É mais complicado do que isso. Clara exclamou, a voz falhando. Não era só sobre nós, Miguel. Era sobre Sofia. Ela é um elo entre nós e o mundo que não conseguimos entender. E você é mais do que apenas um milionário. Você tem um legado. Enquanto o coração de Miguel se apertava, uma nova figura surgiu na esquina da rua. Era uma mulher, alta e imponente, com um olhar intenso e cheio de determinação, seus cabelos longos esvoaçando como se fossem feitos de fogo. Chega, vocês estão desperdiçando tempo. A multidão em volta parou para ouvir, a tensão aumentando. Quem é você? O homem da gangue a confrontou, a arma ainda em punho. Alguém que está aqui para esclarecer as coisas. Ela respondeu, uma chama de coragem em seus olhos. Sou a tia de Sofia, e estou aqui para acabar com isso. Miguel sentiu sua cabeça girar. O que você quer dizer com isso? Tia? Você nunca mencionou uma tia, Clara? Porque ela não pode saber. Ninguém pode, Clara gritou, a angústia em seu rosto. Ela foi forçada a ficar longe. A revelação foi como um balde de água fria. Miguel estava cercado por segredos que nunca imaginou. O que mais ele não sabia? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas nenhuma delas estava se encaixando. A mulher avançou, desafiando a gangue. Sofia foi marcada desde que nasceu. A linhagem dela é única, e essa confusão toda está prestes a explodir. O homem da gangue riu, mas havia algo nervoso em seu riso. Você deve saber, quando o último fio dessa linhagem for cortado, será o fim. Nesse instante, o chão sob seus pés pareceu tremer. A tensão aumentava, e foi quando um barulho ensurdecedor estourou atrás deles. Um carro de polícia, com as luzes piscando, entrou em alta velocidade, derrapando na esquina. O som dos pneus, escrichando, ecoou pela rua, e a tensão era palpável como um fio prestes a esnapar. Miguel ficou em choque. Agora? É agora que tudo está se desenrolando? A adrenalina percorria seu corpo como um rio furioso. Vozes carregadas de ordens surgiram, enquanto policiais saíam de dentro do veículo, armas em punho. Todos no chão! Gritaram, enquanto alguns membros da gangue começavam a se dispersar. O caos estava se desenrolando, e Miguel estava no meio dele. Seu coração batia descontroladamente. Ele queria unir tudo, mas não sabia como. Clara, você e sua tia venham comigo. Mas antes que pudesse se mover, um tiro disparou. Clara gritou. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Ele viu o corpo dela cair e a imagem se gravou em sua mente. O desespero tomou conta. Não, não, não. Quando ele olhou para o homem da gangue, o ódio e a confusão tomaram seu ser. Você fez isso, gritou, os punhos cerrados, o mundo girando ao seu redor. E então a mulher que se apresentou como tia de Sofia olhou para Miguel, a determinação misturada com uma nova emoção. Se você quer salvar Clara, precisará fazer uma escolha. O legado que está em jogo não é apenas sobre sangue, mas sobre quem você decide se tornar. Foi nesse momento que Miguel percebeu que estava no meio de uma tempestade de segredos. Ele tinha que decidir enquanto o destino de todos pesava em suas mãos. A pergunta que ecoava em sua mente era brutal. Quem realmente eram os amigos e quem eram os inimigos? A única certeza que ele tinha, as luzes da polícia brilhavam intensamente, cortando a escuridão ao redor. Mas nada parecia tão claro quanto o que estava diante dele. Precisamos ir, agora! Gritava Viviane, puxando a mão de Miguel. Mas um movimento brusco interrompeu tudo. Um grito rasgou o ar. Era Clara. A expressão dela se contorceu em dor e Miguel sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele não queria acreditar, mas seus olhos a seguiram até onde ela estava caída, a respiração tornando-se cada vez mais fraca. O horror se espalhou por seu coração. Não! Clara! Não! O grito dele saiu com uma mistura de desespero e indignação. A cena se tornara um pesadelo sem fim. Mas antes que pudesse correr até ela, a mulher que se apresentou como tia de Sofia empurrou Miguel para o lado, seu olhar fixo na gangue. Nós não podemos ficar aqui. Ela parecia determinada, mas havia um tremor em sua voz. Se não sairmos agora,
Todos nós vamos acabar como ela. Da esquina, um som de risadas abafadas se aproximava, ecoando no silêncio da noite. Miguel olhou para Lucas, que estava tão paralisado quanto ele. Não é hora de hesitar. Temos que ir, Lucas gritou, puxando Miguel. Mas a imagem de Clara caída o impedia de se mover. O homem da gangue, percebendo que o tempo estava se esgotando, se aproximou com raiva. Essa sua comédia acabou. Vocês precisam decidir se juntam ou se afastam do jogo. E o tempo está se esgotando. Miguel, com o coração acelerado, tentou encontrar uma saída. O cenário estava prestes a explodir. Então, uma explosão repentina sacudiu o lugar, fazendo as janelas tremularem. O que foi isso? O pânico irrompeu, e todos se viraram. No meio da confusão, alguém gritou: "É uma emboscada!" A multidão se dispersou rapidamente, enquanto Miguel, ainda atordoado, viu uma figura conhecida aparecer na poeira. Era alguém que ele nunca esperava ver novamente. Seu pai. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade quase o fez desmaiar. Ele não via o homem há anos, desde que decidiu deixar tudo para trás. "Eu vim para te salvar, Miguel. Você não sabe o que está em jogo." O pai estava ofegante, os olhos cheios de uma intensidade que Miguel nunca havia visto antes. A tensão aumentava a cada segundo que passava. Salvar? Você? Agora? Miguel não conseguia entender como aquele homem, que significava tanto em seu passado, podia agora aparecer como se tudo estivesse sob controle. "Depois de tudo o que você fez?" "Deixa eu explicar", gritou Viviane, olhando fixamente para Miguel. "Ele pode ser a única chance que temos." Miguel hesitou. As lembranças de sua infância, momentos de raiva e traição da figura que o deixou, confundiram extremamente sua perspectiva. "A única chance para quê?" perguntou, o tom espesso de desconfiança na voz. Antes que o pai pudesse responder, o cenário mudou radicalmente. Uma terceira facção apareceu, armados até os dentes. Eles eram vestígios de um passado que Miguel pensou estar longe. Era um grupo que ele julgou extinto, mas que agora estava impulsionando a cena para um ponto crítico, enredando tudo numa teia de segredos. "Miguel, você não sabe de nada. Ele é um traidor", gritou um dos homens, apontando para seu pai. A confusão começou a girar em torno de Miguel, revelando mais camadas de traição. E então, tudo mudou. O mundo sob seus pés se desfez em 1000 pedaços. Miguel, sem entender, olhou para todos aqueles rostos e se perguntou: quem era realmente seu amigo? Quais segredos ele não sabia sobre sua própria família? Enquanto os novos inimigos se preparavam para atirar, o tempo parecia congelar. Miguel olhou ao redor, a realidade se tornando algo completamente diferente. Cada respiração parecia um risco, cada batida do coração trazia mais frio. O que está acontecendo? O que realmente está em jogo, pai? O pai olhou para ele e o que os olhos dele refletiam era um desespero que Miguel nunca poderia imaginar. A verdade pode te destruir, ele respondeu. E cada palavra era como uma pena de morte. Naquele momento de caos total, Miguel se viu em um impasse. Não havia mais como voltar atrás. O que mais seus laços familiares escondiam? Estavam todos, de alguma forma, entrelaçados em uma trama muito maior. E, acima de tudo, o que isso significava para Sofia? Uma resposta pairava no ar, e a única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada. E quando o barulho das armas se misturou novamente às sirenes, Miguel percebeu que cada escolha que fizesse definiria não apenas seu destino, mas o de todos os que amava. Miguel estava paralisado, a mente girando como uma tempestade. A revelação sobre Clara e a tia de Sofia pesava como um fardo. Ele não sabia se ficava com raiva, confuso ou desesperado por seu amor. As luzes da polícia brilhavam intensamente, cortando a escuridão ao redor, mas nada parecia tão claro quanto o que estava diante dele. "Precisamos ir, agora!" gritava Viviane, puxando a mão de Miguel. Mas um movimento brusco interrompeu tudo. Um grito rasgou o ar. Era Clara. A expressão dela se contorceu em dor.
e Miguel sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele não queria acreditar, mas seus olhos a seguiram até onde ela estava caída, a respiração tornando-se cada vez mais fraca. O horror se espalhou por seu coração. Não! Clara, não! O grito dele saiu com uma mistura de desespero e indignação. A cena se tornava um pesadelo sem fim. Mas antes que pudesse correr até ela, a mulher que se apresentou como tia de Sofia empurrou Miguel para o lado, seu olhar fixo na gangue. Nós não podemos ficar aqui. Ela parecia determinada, mas havia um tremor em sua voz. Se não sairmos agora, todos nós vamos acabar como ela. Da esquina, um som de risadas abafadas se aproximava, ecoando no silêncio da noite. Miguel olhou para Lucas, que estava tão paralisado quanto ele. Não é hora de hesitar. Temos que ir, Lucas gritou, puxando Miguel. Mas a imagem de Clara caída o impedia de se mover. O homem da gangue, percebendo que o tempo estava se esgotando, se aproximou com raiva. Essa sua comédia acabou. Vocês precisam decidir se juntam ou se afastam do jogo. E o tempo está se esgotando. Miguel, com o coração acelerado, tentou encontrar uma saída. O cenário estava prestes a explodir. Então, uma explosão repentina sacudiu o lugar, fazendo as janelas tremularem. O que foi isso? O pânico irrompeu e todos se viraram. No meio da confusão, alguém gritou: "É uma emboscada!" A multidão se dispersou rapidamente, enquanto Miguel, ainda atordoado, viu uma figura conhecida aparecer na poeira. Era alguém que ele nunca esperava ver novamente. Seu pai. "Pai, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade quase o fez desmaiar. Ele não via o homem há anos, desde que decidiu deixar tudo para trás. "Eu vim para te salvar, Miguel. Você não sabe o que está em jogo." O pai estava ofegante, os olhos cheios de uma intensidade que Miguel nunca havia visto antes. A tensão aumentava a cada segundo que passava. "Salvar? Você? Agora?" Miguel não conseguia entender como aquele homem, que significava tanto em seu passado, podia agora aparecer como se tudo estivesse sob controle. "Depois de tudo que você fez?" "Deixe-o explicar", gritou Viviane, olhando fixamente para Miguel. "Ele pode ser a única chance que temos." Miguel hesitou. As lembranças de sua infância, momentos de raiva e traição da figura que o deixou, confundiram extremamente sua perspectiva. "A única chance para quê?" perguntou, o tom espesso de desconfiança na voz. Antes que o pai pudesse responder, o cenário mudou radicalmente. Uma terceira facção apareceu, armados até os dentes. Eles eram vestígios de um passado que Miguel pensou estar longe. Era um grupo que ele julgou extinto, mas que agora estava impulsionando a cena para um ponto crítico, enredando tudo numa teia de segredos. "Miguel, você não sabe de nada. Ele é um traidor", gritou um dos homens, apontando para seu pai. A confusão começou a girar em torno de Miguel, revelando mais camadas de traição. E então, tudo mudou. O mundo sob seus pés se desfez em 1000 pedaços. Miguel, sem entender, olhou para todos aqueles rostos e se perguntou: quem era realmente seu amigo? Quais segredos ele não sabia sobre sua própria família? Enquanto os novos inimigos se preparavam para atirar, o tempo parecia congelar. Miguel olhou ao redor, a realidade se tornando algo completamente diferente. Cada respiração parecia um risco, cada batida do coração trazia mais frio. O que está acontecendo? O que realmente está em jogo, pai? O pai olhou para ele e o que os olhos dele refletiam era um desespero que Miguel nunca poderia imaginar. A verdade pode te destruir, ele respondeu. E cada palavra era como uma pena de morte. Naquele momento de caos total, Miguel se viu em impasse. Não havia mais como voltar atrás. O que mais seus laços familiares escondiam? Estavam todos, de alguma forma, entrelaçados em uma trama muito maior. E, acima de tudo, o que isso significava para Sofia? Uma onda de dor como um veneno tomou conta de Miguel. Ele não sabia em quem confiar. E enquanto um barulho ensurdecedor se aproximava, como se um novo episódio de tragédia estivesse prestes a acontecer, uma luz ofuscante surgiu.
um carro modelo SUV avançava veloz, atravessando a cena, derrapando e parando abruptamente. As portas se abriram, e a figura de vários homens armados emergiu, máscaras cobrindo seus rostos. "O que está acontecendo?" gritou Viviane enquanto as pessoas ao redor dela começavam a gritar e a se mover em pânico. Mas no meio do tumulto, Miguel viu uma silhueta familiar se acercando dos homens armados. Era Sofia. Ela estava ali, mas algo não estava certo. Seus olhos brilhavam de uma forma que Miguel nunca tinha visto. Havia poder neles, uma aura que parecia vibrar. "Não se mexam!" Sua voz soou autoritária, soprando com um eco que fez todos calarem. "Miguel, vá com eles!" gritou anteriormente. "Você tem que entender a verdade." O alvoroço ao redor se intensificou enquanto todos olhavam atônitos. "Eu sou parte disso. Eu sempre fui", ela disse. E a revelação atingiu Miguel como um golpe brutal. A tensão era palpável. "O que você quer dizer?" Miguel perguntou, o desespero tomando conta. Mas as palavras de Sofia foram interrompidas pelo barulho de armas sendo erguidas. As duas facções estavam prestes a entrar em um confronto. Cada lado determinado a reivindicar seu lugar. E no meio disso, Miguel se viu dividido entre tudo que sabia e o mundo que estava se revelando. A luz ao redor parecia se apagar. "Eu não sei em quem confiar", Miguel gritou, enquanto a confusão se aprofundava. E naquele momento de crise, uma verdade devastadora começou a se desenrolar. Uma teia de traição e lealdade que poderia mudar tudo. A tensão explodia quando a figura de Sofia tomava conta do espaço. Miguel sentiu o mundo ao seu redor encolher. "Você está viva." A incredulidade escapava de seus lábios, mas o rosto de Sofia tinha uma mistura de dor e poder. Algo não estava certo, e isso apertava o coração dele. As armas apontadas e os gritos da polícia eram como um eco distante. Sofia ergueu as mãos. "Saiam da frente. Eu posso resolver isso." A determinação em sua voz fez Miguel engolir em seco. Como ela pode ter tanto poder? Ele virou-se para Clara, mas Clara estava imersa na confusão, lutando para se levantar. "Clara, fique forte." O homem da gangue pareceu hesitar, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. "Você não sabe o que está fazendo, Sofia. Não pode controlar isso." As palavras erradas, e ele parecia perceber isso. A multidão quase parou, todos esperando por uma explosão a qualquer momento. "Chega!" Sofia gritou, a voz ecoando com autoridade. "Estamos todos cansados de segredos." Ao pronunciar isso, a aura ao seu redor parecia brilhar. Um vislumbre de algo mais profundo dentro dela. O tempo parou por um segundo. Aquela garota de 10 anos tinha se transformado em algo maior. Miguel respirou fundo. "Sofia, o que você sabe?" ele perguntou, aproximando-se. A atenção dela mudou, focando nele. O olho de quem está prestes a revelar algo genuíno. "Eu sei que todos precisam entender, e eu sou a chave." "Você não sabe das consequências." O homem da gangue insistia, a voz carregada de frustração. Mas Miguel não conseguia desviar o olhar de Sofia. Um nó se desfazia dentro dele. "Não importa o que descobrirmos, vamos ficar juntos, sempre." E assim, enquanto a luz dos faróis da polícia cortava a escuridão, Sofia fez um movimento. "Eu não posso fazer isso sozinha. Você tem que confiar em mim." Um movimento quase mágico se espalhou por toda a praça. A tensão começou a se dissipar, como se as palavras dela fossem uma faísca que acendia um novo entendimento. Viviane, ao lado, segurou a mão de Miguel. "Você tem que entender, todos nós estamos interligados. Não é apenas Sofia, é sobre o que ela representa." Clara, agora recuperando a compostura, se virou para o pai de Miguel. "Precisamos de todos nós. Unir os laços que foram rompidos." Miguel sentiu o peso das escolhas passadas, mas principalmente a possibilidade de um futuro. "Então vamos acabar com isso, mas temos que ir juntos." Ele olhou para Sofia, o garoto que ele conheceu desaparecendo, dando lugar a alguém mais forte. Mas o homem da gangue emitiu uma risada cruel. "Vocês acham que podem escapar? Isso vai acabar mal."
As palavras o atingiram como uma faca, mas Miguel estava decidido. Ele olhou para os que amava, e nesse instante o poder da união se tornou evidente. Se for para lutar, vamos lutar como uma família. Ele gritou, a força nas palavras ecoando como em tambor ao redor. E a resposta de Sofia foi uma luz em meio à escuridão. Enquanto ela se aproximava, os olhos brilhando com uma coragem que fazia tudo valer a pena. E então, naquele momento final, Miguel sentiu que todos eles, cada um com seus próprios segredos e fardos, estavam prestes a mudar o destino. O mundo à sua volta se transformou em um espetáculo de cores e sons. Sombras fugiam, enquanto novos laços eram formados. E assim, encontraram força onde antes só havia medo. Mas quando a batalha parecia estar se acalmando, um último G. Luzes e sirenes se aproximando novamente. O que mais estava prestes a acontecer? Uma nova reviravolta estava a caminho. A história deles ainda não tinha acabado. E enquanto o caos e a esperança dançavam no ar, uma certeza se firmava no coração de Miguel. Ele precisava decidir se entregaria sua vida a essa nova realidade ou se ficaria aprisionado nas sombras de seu passado. A escolha estava a um passo de ser feita. E aí? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esse desfecho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir, porque o seu feedback é importante. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Juntos, vamos continuar.